Fala pessoal, Samuel Ludovic falando para vocês aqui um pouquinho sobre fisioterapia e cefaleias. Tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre as características principais, os sinais e sintomas principais das principais cefaleias que o neurologista atende e o fisioterapeuta atende. Então fica aqui comigo para a gente falar sobre isso. Não deixe de se inscrever nesse canal, clica aqui no botão inscrever-se, curta, comente, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para mais e mais fisioterapeutas conhecerem o papel do fisioterapeuta nas cefaleias e, obviamente, a gente conseguir ajudar mais e mais os nossos pacientes. Hoje eu queria falar de um assunto para vocês que, embora ele seja muito básico, ele é muito importante durante a avaliação do seu paciente com cefaleia. As três principais dores de cabeça que nós temos, que o neurologista atende com mais frequência e que nós atendemos com mais frequência, as três são a cefaleia cervicogênica, aquela que tem a origem no pescoço, a cefaleia do tipo tensional, ou cefaleia do tipo tensão, como o nome novo que tem se utilizado, e a migrânia, ou enxaqueca, que é a mesma coisa. Cada uma dessas tem os seus sinais, seus sintomas, suas características específicas. Certo? Então, é importante que a gente conheça pelo menos as características básicas de cada um. A migrânia é aquela dor de cabeça de intensidade mais moderada a severa, de caráter pulsátil, que lateja, normalmente de um lado só. É aquela dor de cabeça que pode ter aura. Sabe aqueles pontinhos brilhantes ou uma vista embaçada perifericamente que depois vai tampando a vista do seu paciente, que a gente chama de escotomas, né? Então, pontinhos negros ou pontinhos brilhantes, tá? Isso é a aura que precede, é um fenômeno neurológico transitório, tá? Que precede uma crise de enxaqueca e depois ela pode até acompanhar a crise e aí ela vai embora. Então, se o seu paciente apresenta dor pulsátil, unilateral, de caráter moderado a severo, intensidade da dor, apresenta náusea e, muito importante, ele tem foto, fono e osmofobia, ou seja, hipersensibilidade, aversão à luz, som, cheiro, é bem provável que ele tenha migrânia, enxaqueca, ok? Ela é muito comum também o paciente se queixar de que ela piora com esforço físico, então ele tem que ficar paradinho, porque quanto mais ele se mexe, pior, tá? Essas são as características básicas. Já a cefaleia do tipo tensional, ela é de uma intensidade de dor de leve a moderada. É uma dor de cabeça, mas em sensação de aperto, tá? O paciente consegue trabalhar, consegue fazer as atividades dele do dia a dia sem aquela dor de cabeça incomodar, atrapalhar muito. Diferente da migrânia, que entra em crise, o paciente às vezes tem que ficar no quarto escuro, parado, deitado, tá? Tem que ficar de cama. Tá? A cefaleia do tipo tensional, ela tem uma relação muito grande com a musculatura, mas veja, não vem do músculo. É uma cefaleia ainda que a gente não sabe a sua causa perfeita, a sua etiologia mesmo, tá? Embora o paciente tenha muita dor, muita tensão muscular. E você tratando essa tensão ajuda bastante na melhora da frequência, intensidade e duração, tá? Normalmente ela melhora com o esforço físico, tá? Não pulsa, não dá enjoo, não tem foto, fono, osmofobia. Okay? E a cefaleia cervicogênica, como o próprio nome diz, ela tem sua origem na cervical. É uma dor de cabeça que tem alguns sinais, algumas características importantes que você deve saber. Normalmente esse paciente apresenta diminuição da amplitude de movimento cervical. Pode ser cervical como um todo, flexão, extensão, inclinação, rotação. A gente vê muito comum extensão, rotação, tá? Normalmente esse paciente, ele tem especificamente uma diminuição da amplitude de movimento da cervical alta, tá? E a gente consegue ver isso por um teste chamado FRT, tá? Flexion Rotation Test. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram que eu tenho lá no meu feed uma explicação sobre o FRT, tá?
é muito comum também. A cervical alta, pessoal, é muito importante, ela terá uma relação muito importante, muito grande com as dores de cabeça. Aí eu vou fazer também um vídeo sobre isso, tá? Então esse paciente pode apresentar alteração da amplitude de movimento da cervical alta também, especificamente, avaliado pelo FRT, tá? Ele tem também uma alteração do controle neuromuscular local, como por exemplo uma hiperativação dos esternocleidomastoides, dos escalenos. Então o paciente ele tem pontos dolorosos nesta musculatura, tá? Ele tem uma alteração de ativação, então ele vai fazer uma flexão, ele usa demasiadamente os esternocleidomastoides. Você põe o paciente em decúbito dorsal, por exemplo, você pede para ele fazer um movimentinho do sim, que é um movimento específico, né? Um controle fino, né? Da musculatura cervical, do movimento cervical, que não deve entrar dessa forma tão grande os esternocleidomastoides, os escalenos. Ele faz um movimento com uma hiperativação, com uma tensão aumentada, então isso mostra um déficit, um controle pobre da musculatura local, tá? Esses são os 3 sinais muito comuns, tá, da cefaleia cervicogênica. É uma cefaleia que começa na base do occipital, unilateralmente, ela é sempre fixa e vai até a região retroorbital, frontotemporal, retroorbital, tá? Não dá foto, não dá fono, não dá osmofobia, não piora com esforço físico, não dá náusea, enjoo, ok? Então vejam que tem uma diferença, tá? Da cervical, da cervicogênica, da tensional e da migrânia. Isso é importante você conhecer, você que está começando a entrar nesse universo das cefaleias, tá? Começando a entender, né, sobre cefaleias, é importante que você conheça e reconheça esses sinais e sintomas simples, básicos, fundamentais para você, durante a sua avaliação, não ficar confuso, tá ok? As 3 cefaleias que o fisioterapeuta atua nas alterações que a gente chama nos impairments, seja fraqueza, alteração da ativação, perda de amplitude de movimento, mas você precisa reconhecer a diferença entre cada uma, porque algumas cefaleias você vai ter mais condição de ajudar, talvez outras menos, tá? Claro que isso vai depender muito de paciente para paciente, mas dando um exemplo, a migrânia normalmente ela precisa de medicação associada. A cefaleia cervicogênica, dificilmente. Ok? Então, fica aí para vocês os principais sinais e sintomas, as principais características das cefaleias mais comuns do dia a dia do neurologista e, claro, do fisioterapeuta.